Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 18 de novembro e no resumido número 339, ter poucos seguidores virou cool. Plataforma paga em cripto por desafios absurdos. Artistas falsos criados por IA ocupam o Spotify. Japonesa casa com ChatGPT. Criminosos usam IA para fraudar delivery. Anthropic revela que hackers chineses usaram seus agentes para dar um golpe e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Não faz muito tempo eu comentei sobre os assinantes super famosos do Resumido, mas que eu não ia revelar, mas outro dia um deles postou aí no Instagram. Quem segue o @resumido.podcast viu, muito obrigado. E se você também quiser fazer posts, faz, porque ajuda demais. Fim de ano agitado. Semana retrasada eu estive em São Paulo para participar de um sprint na agência Monks com o Google. Nesse ano ainda vai ter uma palestra no AI Day do Instituto Caldeira em dezembro, lá em Porto Alegre. Quem quiser chamar para mais eventos e palestras e encontros é só me mandar uma mensagem. A agenda tá ficando cheia, ainda bem, mas sempre tem um espacinho. Aliás, falando em agenda, no final do ano, no Natal, tem o Paranoel, que é um evento anual de corrida beneficente que tem aqui no Rio. Esse ano o Resumido tá apoiando. Então não deixe de conferir lá no Paranoel, no Instagram, fazer sua inscrição. Quem quiser correr comigo, eu vou estar por lá, hein? Aproveitar para agradecer também os novos assinantes. Beto, Tamara, Paulo, Ana, Roberto. Muito obrigado por terem se tornado assinantes do Resumido e ajudar isso aqui a seguir adiante. Se você ainda não fez a sua assinatura, são R$15 por mês. Tem acesso a muito conteúdo extra. É só você ir em resumido.cc/assinatura e também ajudar o Resumido a seguir adiante. Estamos em 40% da meta, ainda falta um bocado, então participe. É o final de ano aí chegando, Natal, vamos lá, hein? Sabendo que o Resumido fala sobre tecnologia, comportamento, a Insider me mandou umas peças para testar. Eu já testei e eu curti bastante. Quem pratica corrida sabe como a roupa errada pode atrapalhar, né? Esquenta demais, segura o suor, amassa, fica desconfortável. E tem dia também que eu vou da corrida direto pra academia. Tem vezes que eu já até emendo direto na gravação do podcast. E a Tech T-shirt da Insider ajuda demais nessas situações. É um tecido respirável que facilita a evaporação do suor. É anti-odor, que é bem importante quando você está fazendo exercício. E fica desamassada no corpo. É uma blusa feita para quem quer conforto e desempenho. Um outro modelo, a Daily T-shirt, entra já nos dias mais tranquilos, que é uma blusa leve, macia. E agora em novembro tá rolando a Black November da Insider, que é basicamente a Black Friday deles, só que dura o mês inteiro, com até 50% de desconto, somando os preços do site com o meu cupom Resumido. O link com desconto já aplicado tá na descrição aqui do episódio. E também aproveita para entrar no grupo oficial da Insider no WhatsApp, que por lá rolam umas flash promos com os maiores descontos que eles dão. Eu vou deixar o link na descrição do episódio também. A roupa é boa, dura, já o desconto, não. Então corre lá para garantir o seu. E vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. How do you do it well? You do it well by trying to make content for the audience, not trying to make content for yourself. It's that simple. Um artigo da New Yorker levantou uma bola muito boa aí. Agora parece que é legal você ter poucos seguidores. Antes o legal era você ter milhares de seguidores, isso aí que fazia alguém relevante online, mas parece que a maré tá virando e as pessoas estão menos interessadas nisso. Eu confesso que se eu pudesse, eu não tinha presença online nenhuma, viu? Eu gosto de fazer o podcast, trocar ideia, mas o tanto que tem que aparecer e se expor, realmente eu não sou muito fã, não. Quem sabe um dia. O que o artigo da New Yorker diz é que muita gente que é famosa online hoje em dia, tem milhares de seguidores, na verdade tem um monte de perfil morto, cheio de bot, de gente que nunca mais olhou o perfil, que nem mais está no Instagram ou, sei lá, em qualquer outra rede, mas mesmo assim os números estão ali dando essa falsa
ilusão de que a pessoa tem milhares de seguidores. E enquanto isso, pessoas com muito menos seguidores, os chamados micro-influenciadores, às vezes até menos do que isso, acabaram se tornando perfis mais legais de acompanhar, porque são mais espontâneos, verdadeiros e acabam virando um símbolo de autenticidade, né? Pessoas que não estão tão preocupadas com uma performance digital e acabam inspirando outras pessoas, gerando até quase uma inveja nos outros que precisam estar correndo atrás de ganhar mais seguidores para poder melhorar as condições de trabalho, muitas vezes. Eu que eu diga, né? Eu preciso de seguidores lá no @resumido.podcast. Então eu tô na contramão aí da New Yorker, do artigo da New Yorker. Você pode me seguir lá que eu tô precisando, embora eu preferisse não precisar. Aí o artigo segue dizendo que essa virada aí aconteceu depois da pandemia, né? Depois de todo mundo ter ficado preso na tela, as plataformas explodindo de audiência. Esse encanto passou e agora a atenção do público está mais fragmentada. Inclusive, o tempo de uso das redes sociais vem caindo desde 2022, falei disso aqui em algum episódio, e muita gente começou a migrar para outras plataformas, outros espaços, grupos fechados, grupos de WhatsApp, onde se consegue ter uma comunidade, trocas mais genuínas entre pessoas que de fato se conhecem ou pelo menos estão ali por conta de um tema em comum. E além disso, o fato que os grandes perfis nas redes sociais, principalmente o Instagram, acabaram virando meio que vitrine, né? Vendendo de tudo, vendendo produto, curso, newsletter paga, às vezes vende criptomoeda, aposta, vende de tudo, né? E esse tipo de comportamento que a gente vê online acaba afastando as pessoas justamente pela falta de modéstia, falta de autenticidade. E aí as pessoas acabam ligando menos para as redes sociais e quem tem menos seguidores acaba parecendo mais confiável, até em termos de trabalho. Tem aí profissionais que indicam, né, que na verdade recomendam que você tenha um perfil mais bagunçado, porque isso indica que o seu trabalho, que pode ser mais técnico, não invade a sua vida privada. Então na sua vida privada você está fazendo as coisas de maneira mais espontânea. É uma tese. E a The Atlantic, também falando sobre amizade, avisa: a IA não é sua amiga. Parece óbvio, mas às vezes é preciso dizer por conta da quantidade de casos que a gente vem vendo das pessoas criando uma relação com chatbot, que é uma relação muitas vezes íntima, bem emocional, tornando difícil, inclusive, a interrupção desse relacionamento, e que depois dessa conexão humana vendida pelas redes sociais ter se tornado um fiasco, como eu acabei de falar, a nova onda da tecnologia são os chatbots, que vai empurrando as pessoas para esse cenário cada vez mais solitário. Não por acaso o Mark Zuckerberg da Meta, um tempo atrás, disse que as pessoas vão ter mais amigos digitais, amigos sintéticos do que amigos reais, ou que os seus chatbots podem vir a complementar ou preencher a ausência de amizade das pessoas, o que é um cenário bastante triste. E a ironia é que o próprio chefe do Facebook agora também está admitindo, sem usar essas palavras, ao falar isso tudo, que as plataformas não estão criando amizades de verdade. Não sei se eu concordo completamente com isso não, porque eu já fiz muitos amigos online, continuo fazendo. Existem amigos que eu tenho que, na verdade, eu nunca nem conheci ao vivo. Acho que todo mundo tem relações assim, então é possível criar essas relações. Mas eu acho que talvez não aconteçam através das redes sociais, aconteçam através desses outros grupos e interesses similares, trocas um pouquinho mais profundas do que um like num post, né? Uma curtida ali no seu Reels. Mas a verdade é que as empresas do Vale do Silício estão enxergando uma oportunidade nessa queda das interações entre os humanos. E aí, todas as plataformas, Meta, Snapchat, o X, a Reddit, todo mundo está enfiando IA em tudo com uma proposta, cada uma por um caminho, né? De conselho de vida, namorada virtual, todo tipo de coisa para tentar deixar as pessoas mais presas nas redes sociais, né? E isso vai virando um salto para o que vem sendo chamado de redes antissociais. São redes em que a gente não tem conexão humana. Isso vai crescendo e se tornando realidade já. Mas apesar do conforto que esses chatbots, esses amigos sintéticos trazem, porque, né, são bajuladores, concordam com tudo que você fala, tudo é legal, não vai ficar te confrontando, isso acaba também sendo contraprodutivo no sentido social, né? Vários especialistas estão falando que sem a frustração, sem o confronto, sem o aprendizado social, que uma amizade com problemas, vamos dizer, com confrontos, com atritos, trazem para a pessoa, que sem isso tudo a gente vai perdendo a nossa habilidade social, inclusive necessária para crescer. A gente precisa disso como os seres humanos. Então, mesmo quando a IA é bem intencionada, ela é útil, essas empresas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas com métrica de retorno. Elas querem
projetar bots que vão prender o usuário na tela para elas poderem empurrar mais anúncio na plataforma e ganhar mais dinheiro. É esse o jogo. Então, muito cuidado com esse tipo de plataforma, porque isso não é exatamente o que a gente quer. E numa abordagem mais distópica dessas relações digitais, a Decrypt fala de uma plataforma chamada Dare Me. Dare quer dizer desafio, né? Então, me desafie, ou duvida que eu faço isso, porque o nome da plataforma tem uma interrogação. E basicamente a plataforma oferece desafios para os usuários cumprirem. E aí, tanto uma pessoa pode propor um desafio que ela só vai executar quando determinado valor financeiro for depositado, a plataforma funciona toda em cripto, em Solana, na verdade, quanto alguém pode propor um desafio, oferecer o dinheiro para alguém fazer aquilo. Eu não gosto de usar essa frase, mas é bem Black Mirror, né? Inclusive tem um episódio assim no Black Mirror em que as pessoas ganham dinheiro para concluir algum desafio. Só que uma plataforma dessa pode virar um imã de gente desesperada que vai aceitar qualquer coisa para poder ganhar um dinheiro, né? Ou juntando a plataforma essa coisa do dinheiro fácil com anonimato, com um desafio que é proposto pela internet. A gente já viu aí vários casos de desafios no TikTok que nem dinheiro tinham e mesmo assim levou várias pessoas à morte tentando cumprir. Você imagina quando você bota uma camada financeira nisso, a pessoa sendo paga. Isso aí vai criar um ambiente muito tóxico que certamente vai terminar em morte. Porque isso vai atrair gente desesperada, como eu falei, e sádico. Gente que tem dinheiro para botar e quer ver a pessoa se estrepar. O Discord é um ambiente onde tem esse tipo de problema muito grande, né? Em que as pessoas vão gerando desafios e prendendo as pessoas e acaba que as pessoas cumprem os desafios para poder ascender socialmente na plataforma e com fins bem ruins, né? Com conclusões horrorosas no final disso tudo. Já teve vários alertas, inclusive porque envolve adolescentes. Você bota uma plataforma com incentivo financeiro só para isso, não tem como isso dar certo. E o perfil do Instagram, onde eu vi isso, ainda comentava, né, que você pode adicionar mais uma camada que é do mercado preditivo. Então, pessoas apostando se aquele desafio vai ser concluído ou não. Então, você bota pessoas ganhando dinheiro no entorno. Quero só uma ideia horrorosa da forma que as pessoas estão solitárias, desesperadas por dinheiro e por conexão. Você juntar isso tudo numa plataforma só, não tem como o final ser muito bom. E o New York Times falou sobre como a IA associada às redes sociais pode contribuir para o brain rot, né? Que é essa podridão cerebral, quando a gente vai consumindo cada vez mais porcaria e vai sendo sedado por aquilo tudo, ao ponto que você pode acabar topando fazer um desafio numa plataforma como o Dare Me. Espero que não. E esse artigo do New York Times fala de um experimento de uma professora chamada Shiri Melumad, que pediu para 250 pessoas darem conselhos de vida saudável. E aí quem usou resumo automático gerado por IA acabou dando dicas bem genéricas, enquanto as pessoas que foram lá pesquisar do jeito tradicional encontraram ou apresentaram respostas mais completas, mais variadas, mais genuínas. E a conclusão dessa pesquisadora é que ela ficou assustada com a possibilidade dos jovens perderem até a habilidade de usar o Google para fazer uma busca. Tudo vindo pronto, tudo vindo através de inteligência artificial, sem questionar. Isso aí vai levando o brain rot para um nível ainda mais preocupante, porque a pessoa deixa de pensar, né? E a pesquisadora fala que essa discussão sobre a tecnologia deixar as pessoas mais burras é bem antiga. Fala até que Sócrates reclamava da escrita porque deixaria a memória humana mais fraca. No fim das contas, as coisas evoluem diferente, não é tão ruim na maior parte dos casos. Ela, inclusive, relembra que em 2008 as pessoas falavam sobre o Google deixar as pessoas mais burras e não foi bem isso que aconteceu. Mas a grande questão é que a gente vai ficando dependente dessas ferramentas, dessas tecnologias, e esse é o grande problema. Você pode até não ficar mais burro, mas você não sabe mais viver sem aquilo, e isso sim é um problema. Então, eu acho que a gente tem que ter esse exercício sempre de procurar fazer as coisas, né? Eu tenho andado com a memória meio ruim, às vezes eu não lembro umas palavras e dá vontade de googlar, ou então até no chat GPT, você explicar o que você queria falar, vem a palavra certa. Só que eu não faço isso porque eu acho que eu tenho que fazer o exercício de me esforçar e lembrar daquela palavra por conta própria pra malhar o cérebro, né? Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, tem vários momentos assim, né? Ah, não lembro o nome do filme, pega o telefone e olha no Google. Não, tenta lembrar sozinho, exercita o cérebro aí, que vai ser bom. Porque se a gente começa a delegar tudo, para de questionar, para de pensar, vai ficar mais fácil ser tapeado. A NPR falou sobre o Breaking Rust, que é um artista country totalmente criado com IA, que chegou no topo da parada da Billboard de country. Agora a gente tem uma
banda sintética chegando ao primeiro lugar da parada. Você pode pensar, né? Como é que isso chega? Só sai porcaria de lá? Sai porcaria, ainda dá pra perceber que aquilo não é real, mas as pessoas já estão tão condicionadas a consumir porcaria que aquilo ali vem uma média do gosto mundial que acaba tendo mais chance de chegar ao primeiro lugar, como de fato chegou. Mas o pior não é isso, o pior é a falta de transparência. Então ninguém sabe quem tá por trás dessa música. As reportagens que tentaram pesquisar, todas chegam no mesmo nome, o Death Beats AI, que é o fim do rastro, ninguém sabe quem é o Death Beats AI, e não há uma transparência de que aquilo é IA. Esse é o grande problema, né? Já teve vários casos de uso de tecnologia na música, como o autotune, por exemplo, né, que as pessoas rejeitavam, as pessoas não gostam, implicam com a afinação automática da voz. Então, nesse contexto, IA vira quase tabu. A pessoa acaba não revelando que aquela música foi feita assim e as pessoas vão sendo enganadas. Aí é legal linkar com um estudo da Deezer, que eu acho que eu comentei aqui já também, com 9 mil participantes em 8 países, que mostrou que 97% das pessoas não conseguem diferenciar uma música feita por IA de uma música feita por um humano. Já tá nesse ponto, e olha que a música não fica tão bem feita ainda, então 100% é questão de tempo. E como as plataformas não estão tomando muitas medidas para ou coibir ou pelo menos informar, diferenciar esse tipo de conteúdo, vários artistas estão deixando o Spotify, por exemplo, que tem sido bem permissivo. A banda King Gizzard and the Wizard Lizard, eu amo esse nome, eu vi essa banda no Coachella em 2017, show fantástico, e agora eles vão mudando, eles lançam 4 discos por ano, agora eles estão numa formação que eles estão chamando de rave, é só aparelho eletrônico no palco, aí bota a guitarra por cima, a bateria, cara, os shows são muito legais, estou doido pra ver de novo, mas enfim, voltando ao King Gizzard, eles tiraram o catálogo todo do Spotify, mas isso não resolveu. Porque uma reportagem do Platformer, que é uma newsletter que eu gosto muito, mostrou que está tendo um grande número de artistas falsos dentro do Spotify. E isso foi descoberto porque, como o King Gizzard retirou o catálogo inteiro, se você entrar lá e procurar por ele, ou pelo menos até essa reportagem ir ao ar, né, que depois foi retirado, você encontrava uma música deles que, na verdade, era uma cover em outro estilo que estava lá na plataforma. E isso é feito para enganar o algoritmo e enganar as buscas. Alguém vai lá e busca um artista, cai numa música que não é do artista, mas às vezes é até parecido o suficiente. Isso desvia dinheiro do artista para ir para outro lugar, muitas vezes para a própria plataforma, que bota isso em grandes playlists como uma forma de isca para playlist. A pessoa para lá por causa do nome do artista que ela estava procurando, mas não ouve aquilo e o artista não ganha nada. E isso numa plataforma que hoje é o principal streamer de música do mundo, obviamente, né? O Spotify virou um lugar para ouvir música. E aí é legal você pensar na fala do Daniel Ek, o fundador do Spotify, que diz que o único concorrente que eles têm é o silêncio. Porque, na verdade, a missão do Spotify não é te dar música, mais música para você ouvir, é ocupar o seu tempo na tela, não importa com o quê. Então, se a empresa, a plataforma está com esse incentivo, a preocupação não vai ser musical, não vai ser te entregar a melhor coisa, vai ser te prender lá dentro, então não tá nem aí se é IA ou não. E aí um outro dado importante da pesquisa da Deezer é que o brasileiro já é quem mais ouve música feita por IA no mundo. Junta isso tudo aí, espera um sertanejo com IA, cover falso de um grande artista, e já a gente vai ter um caso aqui no Brasil que vai estourar sobre esse tipo de coisa. A gente precisa começar a prestar atenção no que a gente ouve, o que a gente consome online, porque estão todos os mecanismos montados e mirados em você e para te enganar. Então, fique esperto, fique esperta. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. After ending a 3-year relationship, 32-year-old Miss Kano decided to marry Klaus, an artificial intelligence character she created herself. Essa notícia eu vi num post do LinkedIn da Luisa Jarovski, uma pessoa que eu tenho acompanhado e feito posts bem legais por lá. Eu recomendo você seguir a Luisa Jarovski. E ela falou de uma mulher de 32 anos no Japão que se casou com um ChatGPT. Pera aí que eu vou explicar. Que se casou com uma persona digital criada dentro do ChatGPT que ela deu o nome de Lune Klaus. Ela usou óculos de realidade aumentada ao longo da cerimônia, né, para ela poder ver, entre aspas, o noivo. Os dois trocaram alianças virtualmente. Essa cerimônia foi toda feita por uma empresa que é especializada em casamentos não tradicionais.
E apesar dessa encenação toda, o casamento não tem validade legal nenhuma. A noiva disse que foi um momento mágico e real, embora ela entenda que a dependência de IA seja um problema social, ela disse que é muito doloroso ter um relacionamento sem uma dependência, né? Essa frase já resume o tipo de apego emocional que as pessoas desenvolvem com esse chatbot. E o que isso demonstra é que mais e mais pessoas vão aceitando esse tipo de realidade, né? Vai se normalizando essa relação com uma IA. Talvez tenha que se regular isso, inclusive, para evitar maiores problemas, né? Essa lei hoje, esse tipo de união hoje em dia não é reconhecido por lei, mas a gente pode estar vendo um modelo futuro de casamento ou só um sintoma de problemas sociais criados por IA. E se você acha que alguém casar com IA é viagem demais, eu vou dar um exemplo mais prático que inacreditavelmente não aconteceu no Brasil. Essa eu diria que seria no Brasil, mas não foi. Foi nos Estados Unidos. Uma pessoa manipulou uma foto de um hambúrguer, alterou a cor da carne para parecer que estava mal passado, mal feito, enviou para o aplicativo de delivery e pediu um dinheiro de volta porque disse que o hambúrguer estava ruim e o aplicativo não percebeu que era uma foto adulterada e devolveu o dinheiro. Isso aí chama muita atenção por conta da segurança digital, porque é só um caso engraçado, um hambúrguer devolvido. Bom, não foi nada engraçado para o comerciante que perdeu dinheiro à toa e prestou o serviço com qualidade, foi tratado como alguém que entrega um produto ruim. Mas a qualidade dessas ferramentas de edição de IA já está tão acelerada que já chegou a hora de você produzir provas falsas. Aliás, isso é uma prova falsa, né? Você mandar uma foto adulterada de um hambúrguer, você já está fazendo esse tipo de uso e mostra que a gente começa aí a abrir caminho para um monte de golpe barato, rápido, que você consegue criar uma fraude quase imperceptivelmente, né? Isso aí exige muito pouco conhecimento técnico para aplicar o golpe. Basta um pouquinho de maldade. Então aguarde o que vai vir aí no Brasil, fique esperto iFood, 99 Food, porque o brasileiro é bom com isso aí, hein? E aí, nesses casos em que a IA causa um problema, fica uma questão, né? Quem é que paga esse problema? É a IA que criou a imagem, que ajudou a criar a imagem? É a pessoa que aplicou o golpe? Bom, esse caso especificamente é bem claro que foi a pessoa, mas o New York Times falou sobre o caso da Wolf River Electric, que é uma das maiores instaladoras de painéis solares de Minnesota, que acabou vendo vários contratos cancelados porque o Gemini inventou que a empresa tinha sido processada e feito um acordo com o Procurador-Geral do Estado por conta dos seus serviços terem sido mal prestados. E aí os executivos da empresa disseram que tentaram entrar em contato com o Google para corrigir a informação, não conseguiram e que por conta disso perderam vários negócios. E isso é um dos casos, né? Tem pelo menos outras 6 ações correndo nos Estados Unidos envolvendo difamação produzida por IA. A reportagem, inclusive, relembra a história de um apresentador irlandês chamado Dave Fanning, que virou manchete falsa na Índia sobre abuso sexual depois que um site usou IA para escrever a matéria, que acabou sendo republicada pelo serviço de notícias da Microsoft e virou um problemão. Nesse caso, quem é processado? A IA? O jornalista que fez um trabalho mal apurado? Isso, por incrível que pareça, não está muito claro ainda. Não se sabe quem é o responsável por isso. Voltando ao caso da Wolf River, eles disseram que perderam 25 milhões de dólares em vendas em 2024 e agora estão pedindo 110 milhões de dólares em danos para o Google. O Google diz que corrigiu o erro, que as buscas mais recentes ainda exibiam referências falsas ao suposto processo, porque não deu tempo de atualizar, mas e aí, quem é que paga essa conta? E não são só as pessoas sendo lesadas por resumos de IA mal feito, tem também muito advogado usando IA para produzir peças jurídicas e isso vira um problema para o juiz e para os casos, porque entra muita informação errada no meio e também o New York Times falou sobre um grupo de advogados e alguns juízes que têm catalogado esse tipo de erro, esse tipo de uso errado de IA para tentar começar a gerar educação sobre o tema. A reportagem diz que antigamente tinha 3 ou 4 exemplos por mês e agora já são 3 a 4 exemplos por dia. O catálogo deles já tem mais de 500 casos de uso de IA por advogados, gerando alucinações que depois são usadas no tribunal de maneira errada, que pode gerar 1000 problemas baseado nisso, inclusive para o juiz, né, que vai ter que ficar aí averiguando o que é real e o que não é. E aí, enquanto a gente fica discutindo se a inteligência artificial já é inteligente, se a gente está fazendo um uso errado do termo e como avançar em relação a isso, a verdade é que a gente não pode definir inteligência antes de ver o resultado, né? Esse conceito vai mudar conforme o sistema fica mais e mais sofisticado. Então, o que a IA agora começa a buscar é a consciência.
É tudo bastante papo furado, né? Eu não acho que a IA nem inteligente é, muito menos vai se tornar consciente. E quem parece concordar comigo é a Meredith Whittaker, fundadora do Signal, que é um aplicativo de troca de mensagem completamente criptografado. E ela faz mais um alerta em relação aos agentes de IA. Ela fala que, apesar do Signal poder oferecer várias proteções para o usuário em relação à privacidade, ao anonimato, não só para indivíduos, mas também para governos, militares, jornalistas, funcionários da ONU, né? Qualquer pessoa que tem uma informação sensível pode usar a plataforma de maneira segura. Ela diz que mesmo que o protocolo do Signal seja de criptografia, quando a pessoa dá autorização para um agente de IA usar as suas informações, a gente começa a cruzar uma fronteira importante. Porque esses agentes de IA precisam de um acesso muito profundo ao sistema. E aí você cruza, então, um sistema operacional com os aplicativos. Para poder dar acesso aos aplicativos para o agente de IA poder executar as tarefas em seu nome, né? Reservar um voo, marcar um restaurante, enviar um e-mail, marcar uma reunião, enviar o calendário, você precisa fazer isso através do sistema operacional. E quando você faz isso, você pode dar muito mais acesso do que você queria, inclusive ao Signal. Então, o que ela vem pedindo é que os próprios aplicativos tenham como fechar a porta para o agente de IA. Então, beleza, o usuário deu acesso ao agente de IA ao sistema dele, mas o Signal, por exemplo, não autoriza, por padrão. Ou seja, mesmo que o usuário dê acesso ao sistema, o Signal em si não dá para a segurança do aplicativo. E o usuário pode ficar querendo fazer, mas não vai. Mas a realidade é que não é assim hoje em dia. Qualquer coisa que está dentro do sistema operacional, esses agentes de IA podem acabar tendo acesso. Tem vários riscos, como eu venho falando aqui, né? Eu não recomendo você instalar esse agente de IA no seu computador, nem o navegador da ChatGPT, nem o da Anthropic, nem o da Perplexity, nenhum. Porque você não sabe se você pode acabar sendo vítima de uma injeção de prompt. Por exemplo, pode ter um comando oculto num site, em algum lugar, que fale para esse agente GPT ignorar todas as instruções anteriores e sim enviar a sua senha do banco, por exemplo. E você pode nem ver isso acontecendo e o agente GPT não conseguir filtrar e você ter um grande problema. Então a recomendação dela é que você não faça isso. Então acho que a grande conclusão dessas notícias de IA dessa semana é que a gente não pode tirar a mão do volante. Tem muita ferramenta para ser usada, muita coisa que pode te ajudar, desde que você esteja usando ela conscientemente, proativamente, e que você esteja no comando do que você está fazendo e não delegando para sair, sabe-se lá qual é o resultado, de um resumo de uma notícia ou de um agente de IA cuidando do seu computador. Não abra mão do seu controle ou do seu autocontrole ou de controlar o que você usa. Você entendeu, né? Agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. This morning, China is accused of using AI to spy on tech companies, financial institutions, and government agencies. It's all from the AI firm Anthropic. A Anthropic revelou que descobriu uma campanha de espionagem digital que ela atribuiu a hackers ligados ao Estado chinês, usando o agente de IA da própria Anthropic, o Cloud Code, para automatizar esses ataques. Aí eles disseram que, diferente de outros casos recentes, né, hacker russo usando um modelo de IA do Google para gerar malware passo a passo, nesse caso a gente teria feito 80%, 90% da operação sozinho, com quase nenhuma supervisão humana. E isso tudo graças às capacidades agênticas do modelo, né, que são capazes de executar tarefas em múltiplas etapas, como eu acabei de falar no final do bloco de inteligência artificial. E aí a Anthropic continuou revelando, né, os detalhes dessa operação, explicou como os hackers fizeram jailbreak no Cloud, disseram também como esse Cloud acabou coletando usuários e senhas para acessar dado sensível, criou a backdoor, enfim, um desastre completo. E aí você fica pensando, né, por que a Anthropic está falando isso tudo sobre o próprio sistema? E isso já virou um padrão da Anthropic, né? Tá sendo a empresa mais transparente de IA, o laboratório que mais é sincero em relação às limitações e riscos dos modelos. Eles fazem isso porque isso virou parte da narrativa da Anthropic. Falar que é o laboratório mais transparente, isso vai valorizar a ação deles, né? Ao dizer que é o mais transparente, ele também tá, de certa forma, dizendo que os outros não são, né? São opacos e não revelam o que tá acontecendo. E mais do que isso, eles resolveram o problema. Então, se você não quer correr o risco de ser atacado por um hacker do Estado chinês, use a IA da Anthropic, porque nós já sabemos, já localizamos e estamos combatendo.
ao passo que nenhuma dos outros laboratórios fala esse tipo de coisa. É uma estratégia de marketing e nada além disso. Na verdade, tá tudo bem parecido. É ótimo ter transparência, mas você pode ter certeza que tem uma questão comercial junto disso aí. Mudando de assunto, a justiça aqui no Brasil proibiu o Quai de divulgar conteúdo de influenciadores mirins. Notícia da Núcleo Jornalismo, dizendo que essa decisão agora segue a mesma linha que já aconteceu com o Facebook e com o Instagram também esse ano. E se o Quai, que é uma das plataformas de vídeos curtos mais populares no Brasil, não cumprir essas novas regras em até 30 dias, as multas vão de 100 mil a 500 mil reais por infração. Como era de se esperar, a investigação encontrou de tudo, né? Perfil de menor de idade monetizando conteúdo, inclusive criança com menos de 13 anos, publicidade velada usando criança, vídeo com conotação de adultização, erotização, até situação com bebida alcoólica. E aí, além de remover esse material irregular, o Quai vai ter que criar botões de denúncia específicos para trabalho infantil artístico sem alvará e para qualquer conteúdo que envolva exploração infantil. É uma boa medida, né? Porque já que os pais não cuidam e as plataformas deixam passar, de algum jeito tem que filtrar isso. Nesse mesmo tema, a UOL falou que o Brasil vai elevar em 2026 a idade para usar redes sociais e chatbots de IA. Essas novas regras começam a valer em março do ano que vem. É uma medida apoiada no ECA Digital, que foi aprovado em setembro, depois do vídeo do Felca, né? Tem um episódio aqui no Resumido sobre isso. E vai obrigar as plataformas a verificar a idade de todos os usuários, bloquear menor sem autorização de responsáveis e também ter ferramentas formais de controle parental. Tudo isso é muito bom, são ótimas notícias, mas já sabemos que essa questão de verificação de idade é complicada, porque ela acaba, ao resolver o problema de identificar os menores, expondo todos os adultos. É uma pessoa que não tem por que fazer a sua verificação de idade, até de ter sistemas anonimizados desse tipo de verificação, expõe os adultos também. E basicamente vão ser 4 faixas etárias principais, né? Os apps de mensagem vão ficar recomendados a partir dos 12 anos, ou seja, o WhatsApp só com 12 anos, chatbot generativo e marketplace a partir dos 14, redes sociais e plataformas com coleta de dados e mecanismos de engajamento contínuo a partir dos 16, e os produtos adultos, apostas, IA, que manipula imagem, som, serviço com loot boxes e todas essas coisas a partir dos 18, obviamente. É legal lembrar que nada disso precisa de lei. Você mesmo pode dizer pro seu filho, pra sua filha, que ele não vai ter WhatsApp antes dos 12, que não vai ter Instagram antes dos 16. Aqui em casa é assim, é uma luta danada, porque um monte de amigo tem, um monte de amiga tem, mas o que eu falo pra ele é: eu não sou pai deles, você não vai ter. E eu vou retardar isso o máximo possível, porque é o que a gente já sabe. As crianças, os adolescentes não têm ainda nem o córtex frontal desenvolvido para lutar contra a porrada que são essas plataformas de rede social, né? É uma luta covarde. O New York Times, inclusive, falou também sobre o banimento de rede social. Falou que vários governos e escolas estão recorrendo a essas proibições e restrições mais duras para tentar lidar com esse problema de rede social, né? Bullying, sextorção, nudez não solicitada, videoviolência, comparação corporal, autolesão, vício e até essas relações esquisitas de chatbot. É uma lista enorme. E esse impulso político virou o mesmo no mundo inteiro, que é cortar o acesso dos menores. Eu vou falar mais uma vez uma questão que eu não estou vendo ser falada em lugar nenhum, que é a criação de sistemas operacionais Android, iOS, específico para criança e adolescente, né? Você pega o telefone e ele roda outro sistema. E esse sistema, sim, é bloquear esse tipo de coisa. Isso faria muito mais sentido do que você tentar dar um aparelho que é feito para um adulto, para uma criança, e esperar que ele não funcione da maneira que ele funciona para um adulto. Isso aí é uma ladeira acima que vai ser bem complicado. A reportagem fala também que esse tipo de banimento que já teve no mundo inteiro acaba tendo pouco resultado. Um estudo na Inglaterra com mais de 1.200 alunos disse que o impacto no bem-estar mental é praticamente zero, né? Mas é óbvio que isso aí pelo menos reduz distração, né? Não resolve o que mais dói nas redes, os mecanismos de engajamento viciantes, a coleta de dados, os algoritmos que viralizam um monte de porcaria para lucrar com anúncio. Nada disso é resolvido. Então a gente fala em proibição, mas esquece de falar do modelo de negócio dessas plataformas, que é prender a pessoa o máximo de tempo possível, não importa com que porcaria, para as plataformas faturarem. Enquanto essa lógica não mudar, nada vai mudar. E até lá, tudo que você pode fazer é cuidar do seu filho ou da sua filha e não esperar que uma plataforma online ou um governo, ou o que quer que seja, vá fazer o papel que você deveria estar fazendo. É chato, dá trabalho, dá atrito, mas vale a pena. Vai com tudo que vai valer a pena. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
Piper, go! Piper Raquel is an incredibly popular child influencer. Bad Influence, The Dark Side of Kidfluencing, ou Má Influência, o lado sombrio da influência infantil, é um documentário da Netflix que mostra essa máquina de transformar crianças em influenciadores que usam essas crianças como ativos de uma indústria movida por métricas. O documentário explica como a lógica algorítmica desmancha essas fronteiras entre afeto, trabalho, espetáculo doméstico e revela um ecossistema de blogs, perfis em redes sociais, canais no YouTube, todos sustentados por lacunas legais e um desgaste emocional e falta de cuidado dos pais e das mães. Se a criança não deveria nem ter acesso à tela, o que dirá dela virar conteúdo? Bom filme, que fala bastante do que eu acabei de comentar aí no bloco de Big Tech. O Nightmares on Wax tá de volta com Echo 45 Sound System. É uma mixtape que soa como se fosse uma transmissão de rádio pirata londrina, com soul, dub, hip hop, beats, tudo apoiado na cultura de sound system de Leeds, que é a cidade inglesa onde o George Evelyn nasceu. George Evelyn é o Nightmares on Wax, mais um favorito da casa. Echo 45, o nome, é uma referência ao formato dos compactos de vinil de reggae, e esse disco tem participações do Yasin Bey, que é mais conhecido como Mos Def, Green Tea Peng, Liam Bailey, Oscar Jerome, e intervenções nesse clima de rádio do Giles Peterson, do Goldie e do Daddy G. Uma belezura, vai com tudo que é bom demais. Nesse episódio você ficou sabendo que as redes estão antissociais e que ter poucos seguidores virou cool. Que a plataforma Dare.me paga em cripto para que usuários executem desafios absurdos, que o Spotify já está lotado de artistas falsos criados por IA, ocupando o lugar de bandas reais, e que um artista criado por IA chegou ao topo das paradas de country, que uma japonesa casou com o ChatGPT, que criminosos usaram IA para fraudar aplicativos de delivery, que a Anthropic revelou que hackers chineses usaram agentes de IA para automatizar ataques e muito mais. Se você gosta do resumido, eu não vou pedir pra você fazer assinatura agora, eu já pedi lá no início do programa, mas você pode ajudar, mesmo sem fazer assinatura, recomendando pra mais gente. Posta no Stories, envia no seu WhatsApp, curte, assina, deixa 5 estrelinhas, uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Me ajude a espalhar a palavra e fazer o resumido chegar mais longe. Só vocês vão conseguir fazer isso acontecer. Se cada ouvinte conseguir trazer mais 2 ou mais 3 ouvintes, olha aí, o negócio vai triplicar de audiência. Vambora. E se você ouviu o episódio até aqui e quer provar que ouviu o episódio inteiro, deixa o seu comentário na plataforma que você estiver escutando agora. A palavra secreta da semana é autonomia. Aliás, alguém comentou aí que conseguiu adivinhar a palavra antes de eu dizer. Eu nunca tinha pensado nisso. Pode virar um jogo, né? Eu só tentar adivinhar a palavra da semana. O resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, da Usina Sons. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.